Graça e paz, amados irmãos da Associação Batista Leopoldinense. Eu os saúdo com fraterno abraço aqui da nossa associação também, Centro-Oeste, da qual faço parte. Sou o pastor Sidney José da Silva, estou pastoreando a primeira Igreja Batista de Piedade e é com muita alegria que eu recebo e aceito o convite que foi feito para poder participar desse momento dos irmãos, do Café Teológico, e que tem sido, de acordo com o nosso irmão Edson, um momento abençoador, tanto para as igrejas, pastores, líderes, de maneira geral, para os irmãos que têm participado desse momento aí. Então eu me sinto honrado e quero poder, de alguma forma, poder contribuir e, quem sabe, compartilhar com os irmãos alguns pensamentos teológicos que, de alguma forma, possam abençoar a sua vida e a minha também, através de algumas respostas, que, na verdade, não são as últimas respostas, mas podem aventar, podem permitir a reflexão para o crescimento, para o discipulado, para o amadurecimento da fé dos irmãos, das suas igrejas onde os irmãos estão inseridos. A primeira pergunta que me foi feita era se Deus castiga. Se Deus castiga, por uma razão eu ter me afastado dos caminhos do Senhor, estar de repente distante, se as coisas que começam a dar errado na minha vida podem ser compreendidas como um reflexo da ação retaliadora, de vingança, como reflexo de um momento de castigo de Deus. Bom, eu quero compreender isso com você separando primeiro alguns momentos. Duas coisas fundamentais. Primeiro, a compreensão da compreensão progressiva do que significa a lei da semeadura no Antigo Testamento. De acordo com a teologia da cultura hebraica, da cultura judaica, da cultura do próprio Antigo Testamento, sim, existe uma relação de causa e efeito na relação de Deus com o povo de Israel. Foi assim que ele estabeleceu, didaticamente, a primeira forma de lidar com esse povo. Você nota que tanto o texto de Êxodo, que é, na verdade, o grande estabelecimento da lei e dos seus desdobramentos, quanto também o livro de Deuteronômio, que é a repetição e a afirmação, a confirmação através de Moisés, para que o povo não se esquecesse, ali fica claro que a obediência gera a bênção e a desobediência gera a maldição. Nos discursos mais extensos de Moisés e nas explicações mais extensas a respeito da lei, fica claro que o andar em obediência vai naturalmente gerar um relacionamento saudável com Deus, que gerará, por consequência, também uma bênção, e o contrário também é real. Com esse cenário se desdobram também as duas figuras que personificam o ser humano, o justo e o iníquo, ou o ímpio, muito bem retratado, por exemplo, no texto do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E você vai ver essa dicotomia o tempo inteiro sendo estabelecida no Antigo Testamento. O justo sempre é aquele que obedece, o ímpio sempre é aquele que desobedece. O justo é sempre aquele que tem uma reação benéfica da parte de Deus, enquanto o ímpio é aquele que não tem essa reação. É importante entender que no pensamento judaico tudo vem de Deus, inclusive o mal, inclusive as consequências negativas. Mas essa compreensão é amadurecida ao ponto de compreender-se que não é Deus quem faz o mal, é Deus quem supervisiona. É Deus que é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Então, Deus não é aquele que deseja o mal. Deus não é aquele que promove o mal, mas Deus é aquele que está acima do mal e não há nada, mesmo que seja mal, que aconteça fora do radar, fora da permissão de Deus. Inclusive é o que acontece com Jó. Há uma solicitação de Satanás para que possa atuar em sua vida. Daí a gente compreende o pensamento do Antigo Testamento, que vai ser muito importante para a gente entrar no Novo Testamento e compreender melhor a noção de castigo, se a gente quiser compreender assim, para depois eu chegar à minha resposta final. A gente avança no Novo Testamento, então, para compreender que
esse Deus que se relacionava assim no Antigo Testamento, ele deixou claro que essa lei de semeadura, essa lei de que você colhe o que você planta, na verdade ela tem como pano de fundo o relacionamento com Deus. O relacionar-se com Deus de maneira obediente trará benefícios. E o não se relacionar, o se afastar, trará prejuízos. Essa é a lógica do Antigo Testamento, é o pano de fundo sobre esse ensinamento. E quando chegamos no Novo Testamento, isso fica muito claro nas palavras de Jesus, nos ensinos de Jesus e principalmente no desdobramento daquilo que o Novo Testamento vai deixar para nós. Então, sendo um pouco mais objetivo na minha resposta, não. Deus não castiga o homem, Deus não tem prazer em castigar o homem, Deus não tem essa competência, não é da alçada de Deus isso, porém, contudo, entretanto, o homem que fica desgarrado, que fica descaminhado, que se afasta de Deus, traz sobre si mesmo consequências desses seus atos de desobediência, porque a bênção está na obediência. Porque caminhar perto de Deus traz bênção e caminhar longe de Deus traz decisões equivocadas, traz descaminhos, traz mais amizades, traz mais pecado. Um abismo sempre chama outro abismo. Então essa é a relação que no Novo Testamento fica muito clara, principalmente na questão do próprio Senhor Jesus, que é o grande convite para que o ser humano tenha um relacionamento com Deus inquebrável através da nova aliança. Então Jesus é não o castigo de Deus, Jesus é a salvação de Deus. Jesus é a maior manifestação do amor de Deus. Jesus é a grande obra da redenção e reconciliação de Deus e não do juízo de Deus. Jesus é para a humanidade aquilo que veio grifar de uma maneira definitiva que Deus não quer o mal da humanidade, mas quer salvá-la, quer abraçá-la, quer transformá-la, quer afastá-la de tudo que traz castigo, de tudo que poderia trazer a ira de Deus. Feito essa análise, eu quero só abordar alguns dados, mas pastor, do texto de Hebreus, por exemplo, ele diz que Deus castiga o filho que ama. Bom, muito bom, se você lembrou desse texto, porque é aí que entra uma questão muito clara. Não tem a ver com o castigo que nos traz a paz do Antigo Testamento, destacado por profeta Isaías. Porque esse castigo da ira que foi derramado sobre Cristo, nenhum de nós poderia suportar. Então, Deus derramou sobre Jesus Cristo aquilo que nos traz a paz, a ira de Deus foi derramada sobre ele para que sobre nós, como diz o texto também do Salmo 116, fosse derramado, pudéssemos tomar o cálice da salvação. A compreensão, então, é que o castigo citado por Hebreus é dado aos filhos. Não é porque você se afastou, não é consequência de uma retaliação de Deus. A gente chega a uma conclusão até muito sublime, que se por acaso você compreende que Deus está fastigando você, Deus está corrigindo você, é porque você é filho. Então é muito importante você entender que não é porque você se afastou, é porque Deus está trazendo você de volta. Deus está amadurecendo você, e não através de um castigo, mas através de um deixar de castigo, melhor assim ficaria, né? De uma provação, de uma circunstância que trará um benefício seguinte, muito diferente de uma tentação ou de um castigo temerário. Deus está como um pai que ama, trazendo você para perto dele. Essa deve ser a leitura do contexto do texto de Hebreus, para a gente poder alinhar todo o pensamento do Antigo Testamento com o Novo e compreender que é assim que funciona a relação com Deus. Tudo que o homem plantar, isso também o homem ceifará. Não é Deus que entra nesse circuito e concede ao homem um mal que ele não plantou. As consequências das nossas atitudes é que vêm sobre nós. Nós sofremos por consequência dos nossos próprios pecados e iniquidades e escolhas. Somos livres para tomar as nossas escolhas, porém, somos escravos das consequências delas. Então, Deus não nos castiga, Deus permite que nós tomemos as nossas escolhas como responsabilidade que Ele nos deu, porque não nos criou como robôs.
E, ao mesmo tempo, fica claro que se existe algum elemento que lembre o castigo, como o texto de Hebreus nos cita, não é porque nos afastamos e deixamos de caminhar com o Senhor, é porque Ele nos ama e porque somos seus filhos e Ele quer nos trazer de volta. Eu espero ter ajudado nessa resposta, eu espero que você possa, ou de alguma forma, isso abrir a sua mente para uma reflexão um pouco maior a respeito desse tema. Deus o abençoe. Na continuidade, meus irmãos, dessa sequência de respostas, também nos foi inquirido, foi nos perguntado para contribuir, como saber qual a vontade de Deus? Como saber qual a vontade de Deus para a minha vida? Se me encontro num momento de dúvida, se me encontro num momento de encruzilhada, se me encontro num momento até mesmo de aflição, precisando tomar alguma decisão, se me encontro num momento em que eu não quero fazer algo que desagrade a Deus, como descobrir qual a vontade, qual a direção de Deus para a minha vida? Primeiro eu queria deixar claro para você o que a Bíblia é. A Bíblia é a revelação de Deus. Ela é a palavra de Deus, ela é a voz de Deus. Então, se existe algum lugar onde nós podemos descobrir qual é a vontade de Deus, nós encontramos em Sua palavra. Em Sua palavra. Tudo o que o homem precisa saber a respeito da vontade de Deus já está revelado na Bíblia. Deuteronômio capítulo 29 diz isso, né? As coisas que foram reveladas foram aquelas que foram reveladas para nós, os nossos filhos, para que nós fôssemos abençoados e caminhássemos sobre ela. As coisas que não foram reveladas são coisas que pertencem ao Senhor, são coisas encobertas. Não precisamos buscar a vontade de Deus em outras pessoas, né? Nas super ungidas, nos super oradores, naquelas pessoas que têm, parece que uma espiritualidade diferenciada, numa profecia, né? Numa nova revelação. Também não devemos acreditar que de alguma forma, pelo fato da gente estar, vamos dizer assim, frios espiritualmente ou por alguma distância, somos nós que não estamos entendendo a voz de Deus e devemos buscar também uma outra pessoa por causa disso. A palavra é a vontade de Deus. Ah, pastor, parece que nem tudo está na palavra. É mais sensato eu perceber e admitir que sou eu quem não estou compreendendo muito bem a palavra ou preciso estudar mais a palavra do que acreditar que Deus não está falando através da sua palavra. Então, eu queria deixar isso bem claro, que a palavra contém toda a vontade de Deus para a minha vida e o desdobramento da palavra é aquilo que o Espírito Santo vai falar sobre a palavra na minha vida. Então ele não virá com uma palavra, com uma revelação que não esteja em conformidade com a palavra, porque ela é revelação. A palavra oste é a palavra aparição, a palavra revelação. Deus está falando conosco na pessoa de Jesus, na pessoa da palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Então, a palavra também nos diz que ela é boa, perfeita e agradável. Toda a vontade de Deus, tudo que Deus quer para a minha vida é bom, perfeito e agradável. Então, quando eu tento descobrir qual a vontade de Deus, primeiro, tenho que compreender se ele está em acordo com a palavra. Como eu vou saber se essa vontade, se essa decisão está de acordo com a palavra? Conhecendo a palavra, lendo a palavra, vivendo a palavra, fazendo com que ela seja o aferidor, o plumo da minha vida. Em segundo lugar, essa vontade, esse desejo, essa decisão para a minha vida, ela se parece com a coisa que é boa, perfeita e agradável da parte de Deus. Eu consigo ter paz no meu coração por perceber que Deus está nesse negócio ou Deus não está nesse negócio. Esses elementos vão aferindo, vão ajustando os passos, as decisões, as sabedorias, os significados das escolhas da minha vida, de tal forma que na minha caminhada cristã eu possa ir percebendo o mover de Deus e o mover da sua vontade, do seu querer,
até chegar a alguma coisa que eu gosto muito de pensar, que é a vontade de Deus vencendo a minha vontade, né? É a manifestação do querer de Deus vencendo o meu querer, né? É de alguma forma submeter a minha vontade, submeter o meu caráter ao caráter de Cristo em mim, porque na verdade vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, eu vivo nessa fé na palavra de Deus, porque Ele se entregou por nós, então a nossa vida agora só tem valor nele. Então é isso que o apóstolo Paulo tenta nos ensinar através desse texto de Gálatas. Então, o descobrimento da vontade de Deus tem a ver com a relação de intimidade com a sua palavra e não com outras fontes. Tem a ver com o descobrimento do caráter de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Essa vontade, essa escolha que você está tomando, ela é boa. Ela tem um gênero de bondade, ela trará bondade, benefício, generosidade para você e para os outros. Ela é perfeita, no sentido de que ela se ajusta à perfeição de Deus, ela vem com paz da parte de Deus, ela é agradável, não apenas a você, não apenas no sentido egoísta, mas no sentido coletivo, no sentido familiar, no sentido institucional, social. Esses são os verificadores da vontade de Deus para a sua vida, né? Quando nós somos vencidos pela nossa própria vontade e quando nós permitimos que a vontade de Deus vença a nossa. Que Deus abençoe mais uma vez. Uma outra pergunta, irmãos, que foi nos colocada, eu acho extremamente pertinente, principalmente para o momento que nós estamos vivendo agora, no ano de 2020, um ano extremamente difícil. Por que eu devo orar se Deus ele é onisciente? Qual é o papel da oração dentro de um contexto onde Deus é conhecedor de todas as coisas? Essa relação de comunicação tem que valor, que propósito ou consequência, já que Deus não está alheio, eu não estou informando para Deus, não sou um informante de Deus na terra, quanto aos fatos que passam-se sobre a minha vida, dentro da minha igreja ou qualquer outra realidade social ou mundial. Se Ele sabe de tudo, aonde se encaixa então a oração como elemento necessário, funcional da vida, da fé cristã? Pense comigo por alguns instantes. A pessoa de Jesus, que cria em Deus, como seu Pai. Só no texto do Evangelho de Lucas, que é um dos que mais citam esses episódios, há 8 citações, não que sejam as únicas, mas as 8 citações de Jesus em oração. E dentre essas, algumas em que ele ensina a respeito da oração. Pelo menos 2, né? No capítulo 11 e o capítulo 18. É muito interessante, então, a gente observar não apenas o valor que Jesus dá dentro da construção da personalidade cristã para a oração, quanto também o valor que Jesus dá para Deus na sua vida. Eu gosto dessa expressão, o Deus de Jesus, para que a gente compreenda de fato que essa dupla natureza, a totalmente divina e totalmente homem, que funcionam na natureza de Jesus, o mistério da encarnação, não o impedia ou o tirava de uma necessidade de orar. Não porque ele informava a Deus a respeito das coisas, mas porque ele entendia que era fundamental manter relação com o Pai. Aí está o fundamento da oração. A oração tem como propósito ajustar, afinar, sincronizar cada vez mais a nossa relação com o Pai.
Em oração, Deus não apenas nos responde ou conversa conosco. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6 que Deus nos vê. É diferente. Dentro do quarto, no secreto do quarto, a resposta de Jesus na oração, no ensino, diz que Deus, o Pai, nos vê. Isso é muito especial. Ele não fala, ele não responde, ele não apenas ouve, ainda que tudo isso aconteça, veja, mas ele nos vê. O Pai que está em secreto, que nos vê em secreto. Então, a importância da oração está na categoria da relação com Deus. Sem oração não há relação. Sem relação com Deus não há fé, não há cristianismo, não há nada. Então, a vida cristã, sem oração, ela não é vida cristã. Em suma, essa é a matemática. Então, a oração, ela é para o crente o respirar da relação com Deus. Sem uma vida de oração, estamos sem respirar. Estamos sem nos alimentar. Então, por isso, inclusive, abrindo aqui um parênteses, chegamos muitas das vezes a consequências tão dramáticas na vida de alguns dos nossos irmãos que naufragam na fé. Porque lá atrás deixaram de orar, né? E começaram a acreditar que uma série de outras coisas eram importantes serem acrescentadas à sua vida. E não a oração. E não o secreto do quarto. E não o relacionamento com Deus. Veja, então, que é nesse mistério da relação que Deus apenas não nos vê, mas que também revela a sua onisciência. No mistério e no interior da onisciência de Deus, nós participamos. Somos participantes dessa onisciência de Deus, sendo conhecidos por Ele e fazendo com que Ele, por decisão própria, nos permitiu conhecê-lo. Então, a onisciência de Deus não elimina a oração, ela é, de alguma forma, jungida, unida à oração, caminha, parceira da oração. Sabedor de todas as coisas que Deus é, ele pergunta para a igreja e para o crente o quanto que isso incomoda você, o quanto que em oração você traz diante de Deus as suas orações e súplicas reais, concretas, de uma sociedade que vive em colapso. Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, inclusive das dificuldades que estamos vivendo diante desse momento de pandemia. Mas a minha oração fala disso. A minha oração traz isso para Deus. Ali está então o momento em que se funde a onisciência de Deus, sabedor de todas as coisas e necessidades da pandemia, do caos, do desemprego, das crianças que sofrem maus tratos, violência sexual e uma série de outros problemas que nós não temos a menor ideia de que no governo de Deus ele estabelece e conhece, porque sua sabedoria é altamente maior do que a nossa. E aí vem a nossa oração. Será que ela concorda com essa ciência de Deus? Será que compartilhamos da mesma sensação? Será que empaticamente, como patos de Deus, nos envolvemos dentro das preocupações de Deus, do negócio de Deus com essa terra? Aí está então a junção das coisas. A oração faz todo sentido e não elimina, não subtrai a necessidade da onisciência de Deus, mas participa da onisciência de Deus. Ele, sabedor de todas as coisas, quer que nós nos relacionemos com Ele. E também cremos, eu creio assim pela palavra, que Deus está convocando-nos como igreja a sermos participantes de tudo isso que está acontecendo. De certa forma, participantes da onisciência. Não para sermos oniscientes, veja, não vamos ir para um extremo, mas o quanto da nossa fala, o quanto da nossa oração e do nosso testemunho está em consonância com a onisciência de Deus. Essa é a razão da oração, a sua importância, o seu significado, o seu valor na vida de qualquer um que crê na fé e na relação com Ele. Bom, e uma última pergunta que também nos foi feita é a respeito do jejum, o seu significado e também se ele tem alguma validade, alguma importância para os nossos dias. É importante
a gente falar disso também. É um assunto recorrente, muitas pessoas falam disso já há algum tempo. Pode ser que a gente ainda tenha opiniões diferentes, que isso se desdobre também para outros comentários e outras correntes de pensamento. Então eu vou expor aqui a minha leitura, a minha corrente de pensamento sobre isso, tá? De acordo com aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Há uma certa dificuldade em muitos de nós de fazer uma interpretação de contextos, né? Quais são os contextos de cada momento, de cada episódio dentro da palavra de Deus. O Antigo Testamento, o Novo Testamento trazem momentos que devem ser contextualizados para as suas épocas. Dependendo do texto, nós também temos gêneros literários que precisam ser contextualizados para que a nossa interpretação seja adequada. Quando não observados esses dados que eu acabei de dizer, a interpretação, a fala, o ensino a respeito de vários valores, e não apenas do jejum, acaba sendo comprometido. Tá? Mas vamos falar a respeito do jejum especificamente. No Antigo Testamento ele tinha um valor muito importante. Ele também não era praticado apenas em Israel, apenas pela religiosidade israelita, mas especificamente quando o Antigo Testamento nos fala dele, nos fala como uma evidência de arrependimento, uma evidência de relação com Deus mais apurada, que tinha como objetivo também chamar a atenção de Deus e que em algum momento, sim, ela sinaliza para o fato de um autoflagelo. Que significaria isso, né? Eu estou de alguma forma me autolimitando de algumas coisas para obtenção de algum favor de Deus, né? Eu preciso chamar a atenção de Deus, vamos dizer assim. E isso você vai ver em alguns momentos da própria vida de Israel, principalmente na vida dos sacerdotes e dos profetas, e quando eles levam o povo também a essa compreensão com o objetivo de que eles se arrependam. O jejum também como uma evidência de intimidade com Deus e sinal de arrependimento, arrepender-se com sacos, cinzas sobre as cabeças e com jejum. Tá? Agora, a compreensão também evolui a respeito do jejum. Tanto é que no capítulo 58 do profeta Isaías, mais uma vez, você tem uma denúncia clara da parte de Deus em que Deus sinaliza para o povo de que ele não quer um jejum que faça com que as pessoas passem fome, com que as pessoas não tenham acesso à comida e ao mesmo tempo façam mal ao próximo, falem mal de alguém, não pratiquem justiça, porque isso é uma extrema incoerência. Duas coisas ficam claras a partir desse momento. Primeiro, que o jejum havia se tornado um legalismo, havia uma compreensão extremamente equivocada do jejum como uma obrigatoriedade dentro da religiosidade judaica. A gente já pode ver, inclusive, os primeiros sinais da falência do sistema religioso, totalmente mal compreendido. E, por outro lado, vemos também qual era o verdadeiro propósito do jejum. Sempre foi. E é esse propósito que adentra no Novo Testamento, que é o propósito, assim como da oração, de relacionamento. Ok? É muito importante isso. Compreender, então, que o jejum é um dos atos de justiça, sim, mas que tem como grande propósito levar o povo a um relacionamento com Deus. Não era para pagar promessa, não era para alcançar favor, não era para apenas o arrependimento, ainda que fosse importante, mas esse arrependimento tinha que ser de fato de verdade, não apenas estético, não apenas para os outros verem. Ele tinha como objetivo promover o relacionamento. Tanto é que o mesmo texto de Isaías citado, ele diz: o jejum que eu espero de vocês é que vocês peguem comida, que vocês usem comida e alimentem os que têm fome.
Então, essa empatia, essa relação com Deus, de tal forma que, em jejuar, nós entendamos o que incomoda a Deus e entendendo o que incomoda a Deus, qual o negócio de Deus, nos envolvemos com o propósito de Deus. Ao adentrar no Novo Testamento, nós encontramos o grande e sublime exemplo do Senhor Jesus quando trata-se da questão do jejum. Jejum é um assunto importante para Jesus porque ele jejua. No capítulo 4 de Mateus e no capítulo 4 também do Evangelho de Lucas, você vê Jesus sendo levado ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e lá ele passa 40 dias e 40 noites em oração e jejum, não para se arrepender, não para conquistar algo de Deus, não para, de alguma forma, ter uma bênção, mas sim para estreitar, para ouvir melhor, para ajustar a relação com Deus. Veja a semelhança com a oração que nós falávamos em algumas das respostas anteriores. É essa sintonia com o Wi-Fi de Deus, né, com o sincronismo com a voz de Deus, que o jejum tem como propósito do Novo Testamento, né? Tanto é verdade que, assim, de novo, a gente vai voltar para os evangelhos. Quando você lê o capítulo 6 de Mateus, os ensinos de Jesus no sermão, ele coloca, pelo menos o evangelista Mateus, em ordem sequencial, 3 fatores fundamentais. Ele fala sobre jejum, ele fala sobre oração e ele fala sobre esmolas. Não exatamente nessa mesma ordem, né? Ele vai falar, se eu não me engano, sobre a esmola primeiro, depois sobre a oração e depois sobre o jejum. Só que esses 3 pilares são aqueles que os judeus acreditavam ser os 3 pilares da justiça, chamada Tzedaká, né? E esses 3 pilares, Jesus diz, quando você for dar as esmolas, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda está fazendo. Quando você for orar, não é para fazer uma oração na praça pública, não, você vai no teu quarto, no secreto. Quando você for jejuar, você vai fazer isso lavando o seu rosto, para que ninguém perceba que você está em jejum. Ou seja, esses fatores devem ser feitos em secreto para quê? Para que você não a mostre para os outros, mas para que diante de Deus isso seja real. E é nesse patamar, é justamente esse o elemento verificador que deve transformar o jejum como algo de uma relação com Deus. Fazendo então uma ponte, já tentando responder de maneira finalizada, tem propósito, tem razão de existir nos nossos dias? Sim, tem uma razão de existir nos nossos dias, desde que seja secreto, desde que você não faça para os outros aparecerem, desde que você não faça como uma troca com Deus. Eu estou em propósito de jejum para poder conseguir aquilo, estou em propósito de jejum para poder conquistar aquilo. Não faz o menor sentido, porque o jejum não é constituído com propósitos assim, para obtenção de coisas. O único propósito do jejum é relacionamento com Deus. Então não tem significado. Esse é o maior significado que qualquer elemento desses pode ter. Então eu não posso colocar diante de Deus um pedido? Pode. Enquanto você se relaciona com Deus, como Pai que é, Deus deseja ouvir os seus pedidos, mas não faça isso como uma troca. Não existe essa coisa de o propósito do jejum. O propósito do jejum é o propósito in natura, é o propósito da vida com Deus, assim como é o propósito da oração, assim como o propósito da caridade, ou da esmola, ou do amor ao próximo. Ele tem um fim em si mesmo, Deus, me relacionar com Ele, estar mais próximo dEle, e isso é secreto. Por que secreto não tem valor? Claro que não. Tem o seu valor e tem o seu propósito secreto, que nos alimenta, nos fortalece e nos amadurece diante dessa relação. Eu espero ter podido abençoar, eu tentei ser o mais resumido possível, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos e que essas poucas palavras possam fortalecer a sua fé, incentivá-lo na caminhada, a crescer cada dia mais no Senhor e na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus os abençoe. Olá, amigos, irmãos, companheiros de jornada.
pessoas que desejam conhecer um pouco mais de Deus. Sou o pastor Sidney José da Silva e é com imensa alegria no meu coração que esse ano eu publiquei minha primeira obra, fruto de uma pesquisa do mestrado, da dissertação, e ela se transformou no meu primeiro livro, Da Violência ao Amor Vulnerável. Eu estou aproveitando esse espaço aqui para falar um pouquinho da obra e para divulgar para você. A obra é um diálogo a respeito da violência, das ramificações da violência, como que de alguma forma também essa violência se encontra dissimulada, escondida, através de mecanismos que a confundem e como que diversas vezes a gente também não percebe, somos propagadores dela. Ao mesmo tempo, faço um contraponto para pensar na violência do Calvário, no sacrifício de Jesus. E ali, no meio do sofrimento, a mostra mais vívida, mais profunda do amor de Deus, que é o seu patos, né? Através do seu sofrimento, a absorção da violência para a superação, para a demonstração do amor de Deus por cada um de nós, para a salvação da humanidade. Coloco para pensar dois grandes pensadores do século passado, um deles chamado René Girard, um filósofo e antropólogo que vai ser a base sobre a qual eu vou falar sobre violência, e também o teólogo Jürgen Moltmann, que é, inclusive ainda vivo, um dos maiores teólogos do século passado. Do diálogo entre esse pensamento desses dois grandes homens que eu vou construir esse material para o qual eu convido você a poder ler. Se assim você desejar adquirir, eu vou deixar aqui embaixo o site da editora e para mim será uma grande alegria poder contribuir na sua vida, pastor, professor, estudante de teologia, membros da igreja, conforme o seu legado, isso não faz diferença, né? Então, irmãos em Cristo que desejam conhecer um pouco mais do amor de Deus, essa será uma grande oportunidade. Se assim você fizer, com certeza trará muita alegria ao meu coração. Que Deus o abençoe grandemente.